primeiro Pedro, capítulo de número 2. Eu dividi este capítulo em alguns blocos, a partir do versículo de número 1. Essa palavra, santificação, ela não pode cair nas nossas vidas na mesmice, como se fosse uma palavra comum. Não é uma palavra comum. Santificação é uma responsabilidade de todo crente dentro da igreja. E tem uma coisa interessante, que depois que você aceitou Jesus como Salvador da sua vida, entregou a sua vida a Jesus, você não tem mais escolha. Como assim? Você aceitou Jesus como Salvador, nós temos obrigação de sermos seres morais, homens e mulheres que têm ética na sua conduta e em toda a sua vida. Quando não éramos de Cristo, andávamos segundo aquilo que dava na nossa telha, andávamos conforme o curso deste mundo. Todavia, hoje em Cristo, nós não temos mais este simples privilégio de fazer o que nós queremos fazer. Então, a santificação, irmão, exige muito do crente. A santificação exige muito de mim. Por isso, não podemos relaxar de maneira nenhuma na busca da santificação. Capítulo de número 12 de Hebreus é bem conhecido dos nossos amados irmãos. O versículo 14, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, Pedro, ele trata exatamente também dessas áreas, deste ponto, deste tópico. Os primeiros 3 versículos de Pedro, da epístola de Pedro, querido, ele fala exatamente sobre isso, o nosso chamado para a santificação. Olhe para a Bíblia ali, abra sua Bíblia e observe comigo. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, como faz, não falsificado, para que por ele vades, louvado seja o nome santo do Senhor, crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Então, olha só isso aqui, irmão, como é maravilhoso esse chamado para a santificação. No ponto anterior, no capítulo de número 1, nós vemos Pedro falando por 2 vezes, gerados de novo, falando do novo nascimento, daqueles que estão em Cristo, que receberam o novo nascimento, como diz em Coríntios, quando ele fala que os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o que são essas coisas velhas, irmãos? Que coisas velhas são essas? Malícia, engano, fingimentos, invejas, murmurações e etc. Tantas outras coisas. Deixando tudo isso para trás, pois os que são de Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo, não simplesmente, tudo se fez novo, aleluia, na minha e na tua vida, louvado seja Deus. Então eu tenho dificuldade, irmão, de acreditar na mudança de pessoas que depois que aceitam Jesus como Salvador, continuam do mesmo jeito, continuam falando da mesma forma, continuam falando os mesmos palavrões, continua tendo a mesma procedência. Eu tenho dificuldade de acreditar numa mudança verdadeira para aqueles
continuam como se ainda estivesse no mundo, sendo que tudo na nossa vida se faz novo. Ei, querido, eu não falava assim como falo hoje. Eu não pensava assim como pensava hoje. O meu temperamento não era esse que eu tenho hoje, irmãos. O Senhor fez tudo novo na minha vida. Se tudo se fez novo, isso foi gerado pelo Espírito Santo. E uma coisa essencial, aleluia, na vida do cristão, pela palavra de Deus. E este novo nascimento, irmão, ele fez o Senhor, pela sua benignidade, pela sua grande benignidade, pelo seu grande amor. Não merecíamos, é tudo graça de Deus, é tudo bênção do Senhor. O segundo bloco, amados, que vai do número, do versículo de número 4 até o versículo de número 8, ele já começa a tratar de outra coisa. Ele vai falar sobre que Jesus é a pedra angular. Para você entender melhor o que é essa pedra angular, aonde a Bíblia se refere, inclusive João faz uso aqui do Salmo de número 118 e o versículo de número 22. A pedra que os edificadores rejeitaram. A pedra que os edificadores, os trabalhadores, aleluia, rejeitaram, desprezaram, se tornou a pedra principal, aleluia, da nossa construção, aleluia. E Jesus é esta pedra angular. Todavia, algo aqui muito maravilhoso, olha só o primeiro versículo, ou melhor, o versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus, leia comigo. Chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, oh glória a Deus, como pedras vivas, sois edificado, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pedro, amados, ele lembra exatamente aquilo que Jesus falou para ele lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, quando ele disse: olha, na verdade, né, tu é Pedro. Ele chama Pedro de Cefas, que quer dizer Petros, que é fragmento, um pequeno pedaço de rocha. É um pequeno fragmento. E vemos aqui que na declaração de Pedro, Jesus é o Filho de Deus, a igreja está firmada não no fragmento de pedra, a igreja está firmada na rocha verdadeira, que é Jesus. Jesus, irmão, é o alicerce da igreja. A igreja está firmada sobre esta rocha, que é Jesus. Pastor, e nós só somos pequenas pedras. Nós só somos pequenos fragmentos de pedra. Podemos ser pequenos. E é por isso que a igreja não está fundada e firmada em homens, irmãos, porque são pedras, não tem firmeza. Se o cristianismo tivesse sido fundado e firmado em homens desta terra, ele já teria se acabado. Os inimigos do cristianismo já teriam vencido a batalha contra o povo de Deus. Mas como ela está firmada em Jesus, a igreja continua de pé na presença dele. Aleluia, glória a Deus. Veja só isso. Ele diz que sobre esses fragmentos, vós sois também pedras vivas, todavia pequenas,
pedras vivas. Sois edificados para a casa espiritual e sacerdócio santo. Então, olhando para isso, amados, nós vemos o quanto nós somos privilegiados por Deus. Por quê? Porque no capítulo de número 7 de Atos dos Apóstolos, Estevão, o primeiro mártir que morreu por amor a Cristo, ele olhou para as autoridades da época e disse assim para eles, afirmou assim para eles: o trono de Deus está no céu, Ele está sentado sobre o trono, e a terra é o estrado ou o caminho para os seus pés. Aí ele olha para o templo a qual os homens tinham edificado, e ele faz a pergunta: agora me respondam, qual é o templo feito por mãos humanas que pode suportar, aleluia, a presença de um Deus tão grande dentro dela? Qual é o templo feito por mãos humanas que habite, que suporte Deus entrando pelas portas dela? E isso, irmão, deixou eles pensando, porque Jesus, na sua divindade, como Deus, aleluia, esse ambiente aqui, o templo de Jerusalém da época, o de Salomão, o tabernáculo, nenhuma destas casas suportava a presença deste Deus. Todavia, o apóstolo Paulo explica que ele habita dentro de cada um de nós. Pedras preciosas, louvado seja Deus. Edifícios que habitam a presença de Deus dentro dele, louvado seja o nome santo do Senhor. Santuário de Deus, irmão, essa morada hoje é eu, é você. Quem acredita que ele habita dentro de nós? É dentro de nós que ele habita. Glória a Deus. E nós não fomos edificados por mãos humanas. Então nós somos essas pedras vivas, irmãos, edifício do Senhor, sacerdotes do Senhor. E isso, quando fala sacerdote, vem a responsabilidade apontando para o templo, apontando para o tabernáculo, a responsabilidade que os sacerdotes tinham de cuidar do templo humano, do templo feito por mãos humanas. Quando ele diz que nós agora somos esses edifícios e sacerdotes desse edifício, logo entendemos que nós temos a responsabilidade de cuidar de nós, de cuidar para que este edifício, para que este prédio de carne e osso, aleluia, permaneça limpo na presença do Senhor. Olha só mais o que ele fala aqui no versículo de número 6: por isso também as escrituras se contêm, e eis que põe em si uma pedra principal de esquina, eleita, preciosa, quem nela crê não será confundido. E assim vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra, olha isso aqui, é uma pedra de tropeço, a rocha do escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Irmãos, escuta isso. Cristo, ele se torna a pedra principal da nossa vida, para que o fundamento esteja bem firme, para que a casa verdadeiramente esteja bem alicerçada.
Como ele mesmo falou no Evangelho de Mateus: o homem que firma sua casa sobre a rocha é o homem prudente, aleluia. E aquele que ouve a palavra e pratica, eu compará-lo-ei a este homem prudente. Se torna um edifício firmado, fundado, que as chuvas vêm, as tempestades vêm, combate contra esta casa, mas ela não cai, porque ela está firmada sobre a rocha. Ela não cai. Todavia, para aqueles que não creram em Jesus, para aqueles que escolheram desprezar este fundamento e firmar a sua casa sobre a areia sem alicerce, essa mesma pedra se torna pedra de escândalo e se torna pedra de tropeço. Por quê, pastor? Porque rejeitou, porque ouve a palavra, mas não tem disposição para obedecer e praticar a palavra de Deus. Esta mesma pedra, tão preciosa, servirá como pedra de tropeço para os rebeldes. Cuidado para você não tomar decisões que vão lhe afastar do centro da vontade de Deus. O alfabeto do crente, irmão, ainda continua sendo obedecer. Sem obediência nós não chegaremos a lugar nenhum. Hebreus capítulo de número 10, olha que versículo poderoso. Eu amo esses versículos. Hebreus capítulo 10, versículo de número 37, 38 e 39. Está escrito assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. E não, quem está aqui comigo hoje? Quem está aqui comigo? Está lendo a palavra? Amém? Vamos ler de novo? Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Versículo 38: mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma, se alguém desistir, a minha alma não tem prazer nele. Versículo 39, recebe aqui essa palavra, aplica essa palavra na tua vida. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da vida. Quem pode adorar a Deus por esta palavra? Louvado seja Deus. Nós somos daqueles que não se retiram para a perdição, mas que permanecem para a conservação da nossa alma. Vendo o evangelista Flávio falando, louvado seja o nome santo do Senhor, do seu testemunho e desse sonho e desse desejo, desta vontade que chega na mente de muito crente, logo eu aprendo uma coisa, amados: ninguém desiste de Deus de uma hora para outra. Entenda disso. Olha que só esse segredo serve como um alerta para você. Como um alerta, não deixe Satanás, irmão, pegar a semente que é pregada, a semente boa que é pregada, em cima do altar. Não deixe Satanás pegar essa semente e trocar por uma semente mal, e você entender a palavra errada, tomar atitudes incoerentes com a palavra de Deus que foi pregada. Então se é assim, eu não vou fazer mais isso assim, aquilo outro. Escuta isso: ninguém cai, desiste de uma hora para outra. Não, pastor, mas eu conheci alguém que foi de hora para outra. Mas isso não é doutrina, isso não é regra, isso é uma exceção. Exceções sempre vão existir, mas isso não é regra. A pessoa cai, desiste, desistindo primeiro das coisas de Deus. As coisas de Deus primeiro são desprezadas. As coisas de Deus primeiro são procrastinadas pelos crentes, pelo obreiro,
pelo consagrado, pela igreja. As coisas de Deus primeiro são desprezadas, e com a prática constante desses desprezos, aí vem a queda iminente. Aí vem quando a pessoa verdadeiramente desiste, mas primeiro desistiu das coisas de Deus, primeiro desistiu da sua chamada, primeiro desistiu daquilo que fazia na casa do Senhor, primeiro desiste das oportunidades que chega para ele, que chega para ela, primeiro deixa de abraçar verdadeiramente aquilo que um dia esteve abraçado, irmão. E aí desistir de Deus, desistir da obra, desistir da caminhada, isso aí é eminente para aqueles que já vêm há muito tempo, irmão, desistindo das coisas de Deus. Mas o final para essas pessoas que desistem desde lá do começo das coisas de Deus e depois desistem da sua caminhada, o final, irmão, para esses é abismo, é condenação. Para quem nós iremos se só Deus tem palavra de vida eterna? Quem é que nós vamos procurar, irmão? Que somente Ele tem e o poder, aleluia, de nos deixar satisfeitos na sua presença. Então muito cuidado com isso, irmão. Ninguém desiste de Deus de uma hora para outra. As pessoas começam a desistir da obra dele e depois desprezam Deus. Então muito cuidado, porque há caminho para o homem. Oh meu Deus, olha aqui, olha o que eu sinto da parte de Deus nesta noite. 2 versículos que se repetem em Provérbios, quando ele disse: há caminhos para o homem, que isso é homem no gênero humano, homem e mulher. Há caminhos para o homem que parecem bons aos seus olhos, mas no final dele são caminhos de morte. 2 vezes em Provérbios esse versículo se repete, irmão. E isso não é para o homem lá fora apenas, não. São para caminhos de crentes dentro da igreja. Acham que pode simplesmente desistir das coisas de Deus e continuar vivendo a sua vida normalmente, e achando que Deus se agrada disso. Como anjo da igreja, eu falo para você e afirmo: Deus não se agrada disso. Esse caminho vai levar muitos para a ruína, para o buraco. E por mais que você tente culpar o A, culpar o B, culpar o pastor, culpar o pregador, culpar o irmão que te exortou, aleluia, você precisa entender que para aqueles que caíram, a culpa é exclusivamente dele. O terceiro bloco são 2 versículos, o versículo de número 9 e o versículo 10. Ele agora vem falar desses 2 versículos sobre a nossa identidade, quem nós somos de verdade. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele, olha isso, as virtudes daquele que vos chamou da onde, irmão? Das trevas, que vos chamou das trevas, aleluia, para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, aleluia, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, aleluia, glória a Deus. Essa não é a nossa identidade. Nós somos povo de Deus, nós somos povo adquirido, nós somos nação santa, nós somos sacerdócio real, tirado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Glória a Deus, oh, glória a Deus. E nesta noite, amados, nós precisamos ponderar sobre isso. Porque que uma vez na luz, tendo consciência do que eram as trevas para nós, você lembra o que as trevas faziam com você?
Você lembra o que as trevas, a escuridão longe de Deus fazia com você, fazia comigo, fazia com você? Lembra disso? E você viu o bem que foi experimentar a luz de Cristo Jesus na tua vida, na tua família, na tua saúde, oh glória a Deus, nas tuas emoções. Você percebeu isso? Por que agora, estando na luz, ainda ponderamos, irmãos? Que é isso? Ainda pensamos em desistir e voltar atrás. Eu não consigo aceitar isso, irmão. Você pode não concordar comigo, e você não é obrigado a concordar comigo, mas eu não consigo admitir isso na minha mente de crentes que têm a única chance de salvação em Cristo. Pensam em desistir, irmãos. Pensam em parar. Que é isso? E possuição por coisas fúteis, coisas pequenas. Querido, se essas coisas fúteis, como alguém não te deu paz do Senhor, como alguém olhou para você de cara feia, como alguém não te deu a oportunidade que você queria, como na sua oportunidade você achou que Deus não te usou, e de repente se entristece e vai para o mundo. Se essas coisas faz com que você pense em desistir, é porque você ainda não está firmado nessa rocha, irmãos. O pensamento de desistir, irmãos, é para quem ainda não tem firmeza e convicção. Quem foi que chamou, irmãos? E essa palavra é dura mesmo, porque os crentes do nosso tempo precisam despertar. Os crentes do nosso tempo precisam despertar. Porque se estamos assim agora, quando as coisas piorarem para a nossa vida, quando os levantes vierem como perseguição contra a igreja do Senhor, nós não iremos suportar, irmãos, e nem vencer. Então o pensamento de desistir era para ter sido até apagado do teu dicionário. O pensamento de desistir era para ter sido até riscado do teu linguajar. Nós somos daqueles que permanecem para a conservação da nossa vida, aleluia. Nós não somos daqueles que desistem para a perdição, olha isso. Quem desiste, irmão, está desistindo para a perdição. E nós não somos desses que desistem, nós somos daqueles que perseveram. Oh, levanta a tua mão, aleluia, e deixa Deus acrescentar a tua fé nesta noite. Nós somos daqueles que perseveram, nós somos daqueles que permanecem para a conservação da nossa vida. No próximo bloco, irmão, do versículo de número 10 ao 12, ele fala sobre a liberdade e a submissão. Mas ele é um bloco mais extenso, pois a partir do versículo de número 13, ele vai falar também da submissão às autoridades constituídas por Deus. Olha isso aqui, querido, vamos ler a palavra do Senhor. Amados, peço-vos, como peregrinos, oh glória, e forasteiros, que vos abstenhais da concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo vosso viver honesto entre os gentios, entre as pessoas que estão ao nosso redor, para que aquilo que falam mal de vós, aleluia, glória a Deus, falam mal de vós como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que vos, aleluia, que em vós, aleluia, observem. Olha que coisa gloriosa aqui. Olha que coisa gloriosa. A igreja aqui, nesta ocasião, ela está sendo, irmão, recebendo palavras de mentira, está sendo caluniada, está sendo acusada inocentemente. Qual foi a acusação que pesou sobre eles?
foram os cristãos que colocaram fogo em Roma. Essa era a acusação, irmão, que aqueles que professavam a fé em Cristo tinham sido culpados de Roma ser queimada a fogo, ser destruída. Isso foi tão grave que para a igreja eles foram expulsos de casa. A igreja foram expulsos de casa. Imagina aí, você ter sua família, você ter sua casa e de repente as autoridades te expulsam da sua casa e você não tem para onde ir. Imagina só isso aí. A igreja foi expulsa de casa por causa desta acusação mentirosa contra os cristãos. Mas a palavra de Pedro, guiado pelo Espírito Santo, é simplesmente essa: não se preocupe, vocês são peregrinos e forasteiros na terra que vocês estão andando, a terra da vossa peregrinação. Muitos crentes, irmãos, aleluia, não querem ser mais peregrinos, estão tão fundados, estão tão firmados nas coisas aqui da terra, estão tão abraçados com as coisas deste mundo, que nem a trombeta será capaz de arrancar ele da terra e ela da terra. Por quê? Porque o seu tesouro está no céu. Os seus bens maiores e mais importantes estão na terra. O seu tesouro está na terra. Para esses, nem a trombeta, nem a teoria do disco voador terá poder de arrancar essas pessoas da terra, porque só serão arrebatados, irmãos, aqueles que não estão abraçados com as coisas deste mundo. Só serão arrebatados. Eu vou repetir para você, porque esta palavra que pregamos será nosso juiz no dia do julgamento, irmão. Quem está firmado com as coisas desta vida, abraçado com as coisas desta terra, e não larga nem essas coisas, nem para servir a Deus, irmão. Imagine para morar no céu. Imagine para morar no céu. Só serão arrebatados aqueles, aleluia, que não estão agarrados com as coisas deste mundo. Aqueles, aleluia, que não estão agarrados e bem firmados com as coisas desta terra, que são perecíveis, passageiras, aleluia, e humanas, e que também serão queimadas com fogo. Aleluia, glória a Deus. Quando a trombeta tocar, aleluia, aí o crente, aleluia, vai simplesmente abrir e fechar os seus olhos, porque será no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta de Deus, porque a trombeta soará e os que estiverem mortos ressuscitarão, e depois